Oi, meu nome é Lara, eu sou do Clube Luzeiros da Colina e hoje eu tô aqui pra... Você veio! Eu sabia que você não ia quebrar a sua promessa. Se você não prometeu nada, então você tá no lugar errado. Essa é a terceira aula da classe de lenço. Então, se você não assistiu a primeira e a segunda, tem aqui na descrição do vídeo. Então, você vai clicar na primeira, assistir a primeira, clicar na segunda, assistir a segunda e depois você vem aqui assistir essa, combinado? Ok, estamos aqui para falar sobre a lei dos desbravadores. Mas o que é a lei dos desbravadores? A lei dos desbravadores é o que todos os desbravadores precisam seguir todos os dias da vida deles. Não só quando tá no clube, não só no dia de sábado, não só quando estiver na igreja. Todos os dias da vida dele, ok? Combinado? Depois de entender que a lei dos desbravadores precisa ser seguida todos os dias, vamos analisar lei por lei para que nós possamos entendê-la por completo, combinado? Beleza, então a lei começa assim. A lei dos desbravadores ordena-me. Então não é a lei dos desbravadores me pede por favor. Tem como você fazer isso? Não é? A lei dos desbravadores fala assim, quando der, faz isso. É isso? Não. Ela fala, a lei dos desbravadores faz o quê? Ordena-me. O que é uma ordem? É uma coisa que precisa ser seguida, ok? Precisa ser seguida. Quais são as ordens da lei dos desbravadores? Primeira, observar a devoção matinal. Tem um versinho em Mateus 6,33 que fala assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O que significa isso? Quando você acordar, você vai primeiro mexer no celular? Você vai primeiro tomar café da manhã, é isso? Não é pra ser. Buscar primeiro o quê? O reino de Deus. Então, primeiro você vai ler o versinho da sua caixinha de promessas, ou então primeiro você vai estudar a sua lição da escola sabatina, ler um capítulo da Bíblia, porque a primeira coisa que você precisa fazer quando você acordar é buscar o reino de Deus, é falar com Jesus, fazer uma oração, porque o que tem de mais importante na sua vida é o reino de Deus. E quando você buscar o reino de Deus, a sua vida vai estar completa, sabe por quê? Porque todas as outras coisas vão ser acrescentadas a você. Então, depois que você fizer sua devoção matinal, sua comida vai estar mais gostosa. Você vai ter mais sabedoria para mexer no seu celular só o tempo que precisa. Nada mais, não vai ficar no celular o dia inteiro não, hein? Segunda ordem, cumprir fielmente a parte que me corresponde. Então, beleza, você acordou, fez a sua devoção matinal, levantou, foi lá no banheiro, foi lá comer. Aí quando você volta pro seu quarto pra se trocar, você vê uma cena. Sua mãe arrumando a sua cama. Sabe o que você faz? Você vai gritar assim, não! Mãe, não arrume a minha cama, sabe por quê? Essa é a parte que me corresponde, é a minha obrigação. Eu que dormi nela, eu que vou organizá-la. E isso não se aplica só a arrumar a cama, não. Quando for seu dia de lavar a louça, você vai ficar enrolando? Não, porque é a sua parte que te corresponde. Quando tiver uma tarefa de casa, você vai pedir pro pai fazer pra você? Não, a tarefa é do pai? Não é, é sua. Você precisa fazer a parte que te corresponde. Fazer tudo que for a sua obrigação. Combinado? Terceira ordem, cuidar do meu corpo. Vocês já devem ter ouvido que o corpo é o templo de Deus. Então a gente precisa fazer de tudo para manter esse templo saudável. A gente pode dormir tarde e comer muito açúcar e ficar sem fazer exercício. Não pode. Para manter o corpo saudável, a gente precisa dormir bem, fazer exercícios físicos, se alimentar direitinho. O corpo é o templo do Espírito Santo. Você não pode ficar tratando o corpo de qualquer jeito. Quarta ordem, manter a consciência limpa. Agora a gente vai entrar num assunto muito importante. Eu sou um ser humano. Você é um ser humano. E o ser humano
ele já nasce com a natureza pecaminosa. Então, por mais que a gente tente, por mais que a gente se esforce ao máximo, vai chegar um momento da vida que a gente vai errar. Que a nossa natureza pecaminosa vai falar mais alto e a gente vai acabar fazendo uma coisa muito feia. Mas aí, o que a gente precisa fazer? Assim que a gente perceber que a gente fez uma coisa horrível, a gente precisa primeiro fazer uma oração e falar: Senhor, eu pequei, me perdoa. E depois, se essa coisa atinge de alguma forma outra pessoa, precisa pedir perdão para essa pessoa. Se você colou na prova, precisa contar para a professora. Se você quebrou o brinquedo do seu irmão, precisa contar para ele e para os seus pais. Ai, mas isso vai ser muito ruim, vai acabar comigo. Ai, mas isso vai ser muito ruim, a professora vai zerar a minha prova. Nossa, mas aí meus pais vão brigar comigo. Não tem importância. Essas coisas passam. Você não vai ficar com 0 para sempre. Seus pais não vão ficar bravos com você para sempre. Mas se você não fizer a coisa certa, se você não contar a verdade, se você não limpar a sua consciência, você vai carregar essa culpa por muito tempo, ok? Combinado, então? Quinta ordem, ser cortês e obediente. Ai, meu pai, mas como assim ser cortês? Como assim ser obediente? Quando a gente acorda, a gente vai cruzar o braço, fechar a cara. Aí a mãe fala: bom dia, filho. Bom dia por quê? Eu queria dormir mais. É assim que a gente tem que fazer? Não, a gente precisa ser cortês. Então a mãe vai falar: você vai estar lá chateado porque você teve que acordar. Bom dia, filho. Você chateado vai se lembrar de ser cortês. E aí você vai descruzar o braço, colocar um sorriso no rosto e falar: bom dia, mãe, tudo bem com você? Quando na sua sala de aula, o seu amigo que senta 3 carteiras para trás de você, deixar sem querer o lápis cair e o lápis for assim bem no seu pé. E aí, você olha o lápis, olha o seu amigo, ele já tá assim levantando. Mas sabe o que uma pessoa cortês faria? A pessoa cortês faria assim: amigo, não levante, eu pego pra você, tá mais fácil pra mim. A pessoa cortês é uma pessoa que não maltrata os amigos. A pessoa cortês é uma pessoa que cumprimenta as pessoas. A pessoa cortês é uma pessoa que faz favores mesmo que não tenham sido pedidos. Obediente. Gente, sobre obediência eu não preciso nem falar, né? Ser obediente. Quando a mãe pedir pra você fazer alguma coisa, você vai ficar: ai, mãe, eu tô cansado. Ai, mãe, eu não quero. Não, precisa ser obediente, ok? Sobre obediência vocês já estão cansados de saber. Precisa ser obediente, combinado? Sexta ordem, andar com reverência na casa de Deus. Gente, isso é muito sério. Quando o pastor tá lá falando da igreja, a gente pode ficar passando no meio do corredor e levantando, indo conversar com o amigo. Não! A igreja é a casa do Senhor. A gente precisa ser muito solene, a gente precisa ser muito reverente para não atrapalhar os outros que estão prestando atenção e para não atrapalhar a sua atenção, para não atrapalhar o seu entendimento sobre o que o pastor tá falando. Ah, mas eu fico muito comportado na hora do culto. Eu só faço um pouquinho de bagunça na meditação no clube. Não pode, não pode. Sabe por quê? A casa de Deus não é uma coisa física, não é uma construção. A casa de Deus é onde estão pessoas adorando a Deus. Todo lugar que tem pessoas adorando a Deus é a casa de Deus. E nós precisamos ter reverência na casa de Deus. Penúltima ordem, item 7. Ter sempre um cântico no coração. Esse é um pouquinho relacionado. Lembra que eu falei sobre ser cortês? É um pouquinho relacionado. A pessoa que tem o cântico no coração não vai andar emborrada, não vai andar chateada. É claro que às vezes a gente tá um pouquinho mais para baixo, sim. Só que com o cântico no coração, esses momentos se tornarão mais fáceis. Fora que o cântico do coração é um louvor constante a Deus, né? Oitava e última ordem. Ir aonde Deus mandar. Ir aonde Deus mandar é a missão que Deus nos dá todos os dias.
Ai, mas todos os dias eu faço a mesma coisa. Eu acordo, vou pra escola, volto, vou pra aula de natação, volto, vou na aula de inglês, volto, vou na aula de música, volto. Ok, esses são os lugares que Deus pede pra você agir. Mas Deus te manda lá por quê? Deus te manda lá só pra você estar lá? Não. Deus te manda aos lugares pra quê? Para você dar o exemplo, seguindo todas essas ordens que a lei dos desbravadores nos traz, você transparece a essência de Deus. Uma pessoa alegre, uma pessoa bondosa, uma pessoa cortês, obediente. E com isso você vai inspirar as outras pessoas a serem assim também. Olha só que responsabilidade. Então, nós vamos recapitular agora todas as ordens, ok? A lei dos desbravadores ordena-me observar a devoção matinal, cumprir fielmente a parte que me corresponde, cuidar de meu corpo, manter a consciência limpa, ser cortês e obediente, andar com reverência na casa de Deus, ter sempre um cântico no coração e o quê? Ir aonde Deus mandar. Essa é a lei dos desbravadores. Ela é uma das principais bases que o clube de desbravadores tem. E o desbravador não é desbravador só quando tem reunião de clube. O desbravador não é desbravador só aos sábados. O desbravador é um desbravador todos os dias. Então, a lei dos desbravadores precisa ser seguida quando? Todos os dias. Pessoal, essa foi a nossa terceira aula da classe de lenço. Nós aprendemos sobre a lei dos desbravadores. A próxima, nós iremos aprender sobre o voto. Eu prometo estar aqui. E você, promete? Promete? Eu não tô ouvindo, eu quero ouvir você dizer. Promete? Combinado então, a gente se vê lá, ok? Tchau, tchau!